juntos, né? Vamos a ler do capítulo 8, o verso 5 e o verso 6. Verso 5. E todo aquele que, no fim da sua vida, abandone seu corpo, lembrando-se unicamente de mim, no mesmo instante alcança minha natureza. Quanto a esto, não há dúvidas. Verso 6. Qualquer que seja o estado de existência de que alguém se lembre ao deixar o corpo, ó filho de Kunti, esse mesmo estado, ele alcançará impreterivelmente. Mais uma vez, verso 5. E todo aquele que no fim da sua vida abandone seu corpo, lembrando-se unicamente de mim, no mesmo instante alcança minha natureza. Quanto a esto, não há dúvidas. Verso 6. Qualquer que seja o estado de existência de que alguém se lembre ao deixar o corpo, ó filho de Kunti, esse mesmo estado ele alcançará impreterivelmente. Vamos entonar o mantra de reverências à leitura. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Tulasi, dá para ouvir? Sim. Minha voz está clara? Dá. Eu consigo estar no computador, só para as gotas védicas, tá? Depois eu saio e volto para o celular. Obrigada, Tulasi, por ter conduzido o sadhana, e obrigada, Andréa, pela leitura das gotas védicas, dos versos da Bhagavad Gita. Eu vou ler o sânscrito, tá? Então, é o capítulo 8, Alcançando o Supremo. Verso 5, Anta kale chamameva smaran mukta kalevaram ya prayati samadbhavam yati nastyatra samsaya. Verso 6, Yam yam vapi smaran bhavam tyajatyante kalevaram tam tam evaiti konteya sadatad bhava bhavitam. Então, esses versos, eles, sobretudo, quer dizer, os dois, mas são as afirmações que estão fazendo aqui, que Krishna faz aqui, são bem fortes, né? Então, assim, qualquer que seja o estado de existência de que alguém se lembre ao deixar o corpo, esse mesmo estado ele alcançará impreterivelmente. Olha só, qualquer estado de existência, né, que alguém se lembre ao deixar o corpo, esse mesmo estado ele alcançará impreterivelmente. Então, essa afirmação, se ela for verdadeira, né, que Krishna está dizendo, a gente pode se questionar como é possível que no verso anterior ele diz, aquele que no fim de sua vida abandone seu corpo, lembrando-se unicamente de mim, no mesmo instante, ele alcança minha natureza. Quanto a isso, não há dúvidas. Mas a gente pode se questionar como é que eu vou fazer isso, né? A gente tem centenas e milhares de desejos, centenas e milhares de pensamentos. A mente, assim, é uma cachoeira, né, de desejos, de sensações. Então, como é que alguém vai conseguir chegar nesse estado? Mas tem um segredinho. Então, a prática da meditação, o objetivo da prática da meditação é justamente isso, aprender a controlar a mente. Aprender a controlar a mente para que no momento final dessa existência, nessa vida,
Os mestres védicos, os mestres dizem isso, os mestres Vaishnavas, que se no momento, no último momento, né, no último suspiro, a gente consegue se lembrar do absoluto, então nossa vida foi um sucesso, que a gente vai deixar esse samsara e voltar à transcendência. Agora, essa afirmação, né, essa ideia, não é algo que se consegue intelectualmente, porque, olha, por exemplo, acho que todo mundo sabe, né, que no momento final da passagem, é como se fosse um cinema, né, um filme que passa, e todos os desejos, tudo que a gente viveu vai aparecendo, e aquelas coisas que a gente está mais apegado, elas vão se manifestar, vão nos envolver. Então, para a gente poder pensar no absoluto, nesse momento, né, no final, a gente tem que ter um apego muito grande, né, a esse ser. E esse apego, ele vem como? Ele vem pelo amor, porque o amor é a força mais poderosa que existe na existência, né, nessa criação. E esse amor, ele se desenvolve gradualmente. Por isso, esse Mahamantra, né, que é o nosso apoio de meditação. Existem muitas técnicas de meditação que você se fixa no vazio, ou em yantras, ou em imagens. Essa forma de meditação que se chama Bhakti Yoga, que a gente medita no Mahamantra, que são os nomes de Deus, os nomes transcendentais, eles são tão poderosos, como dizem os mantras akáshicos, que se a gente consegue, nesses 108 mantras que a gente entoa, se a gente consegue, pelo menos num Mahamantra, sentir se fixar totalmente, esquecer o passado, o futuro, tentar que o canto seja o mais puro possível, para que ele toque nossa alma, que ele nos toque, na verdade, nossa alma, nós somos almas, que ele toque nosso coração e, assim, a gente sinta uma felicidade tão grande, um êxtase, ou algo assim, algo tão forte que isso vai ficar gravado em você, né? É como quando a gente está apaixonado por alguém, a gente não para de pensar nessa pessoa, né? Dia e noite. Então, esse Mahamantra, ele tem que dar uma impressão tão forte. Por exemplo, mas isso começa por pequenas, assim, alegrias, felicidades, paz, muita paz, né? Você tem que ir atrás dessa experiência que vai te dar algo assim muito especial. Eu estava pensando, todo mundo aqui já bebeu uma água muito cristalina, muito pura, num copo de cristal, um verdadeiro copo de cristal, aqueles copos que vêm, sei lá, da Tchecoslováquia, não sei. A sensação é tão maravilhosa, te dá assim, uma verdadeira felicidade, um prazer muito grande quando você toca algo muito puro, né? Então, Então, pessoal, parece que ela não está conseguindo uma conexão adequada lá, né, no ambiente onde ela está. Então, eu vou finalizar aqui o raciocínio dela, né, eu vou tentar aqui concluir o raciocínio dela, talvez, né, assim, para uma pequena variação. Eu vou aproveitar, então, aí nós temos mais 6 minutos de disponíveis, e eu vou aproveitar para lembrar aqui 2 detalhes importantes que eu não sei se ela mencionaria, mas eu vou aproveitar para fazer isso daí aqui, tá? E todo aquele que no fim de sua vida, aliás, primeiramente, bom dia para todos,
porque eu já estava na sala, mas... Tá? E todo aquele que, no fim da sua vida, abandone seu corpo, lembrando-se unicamente de mim, no mesmo instante alcança minha natureza. Quanto a isto, não há dúvida. Olha, pessoas de caráter, pessoas pessoas que têm integridade, pessoas que honram, né, as próprias conquistas, o próprio nome, pessoas que têm, sabe, respeito por si próprios, costumam valorizar isso nos demais. Tá? Então, por exemplo, se você me pede R$ 1.000 emprestados e eu confio na sua integridade pessoal e você me diz que vai me devolver isso, a sua palavra é o suficiente para mim. Eu não preciso de um documento assinado no cartório. O documento só é assinado no cartório quando não há confiança na pessoa, ou quando a pessoa não inspira essa confiança, ou quando não há motivos para que essa confiança seja oferecida gratuitamente. Tá? Então, acontece que aqui, essa pessoa, não é? Ela está afirmando uma coisa que pessoas que têm, como eu disse, essa natureza de ser de ser leal com as próprias palavras, reconhece uma pessoa que tem autoridade na palavra. Só quem é honesto consegue reconhecer outra pessoa honesta. Aqueles que não são honestos estão sempre desconfiando de todos os demais, mesmo dos honestos. Eles não têm senso de discriminação. Um ladrão sempre considera potencialmente os demais como vítimas, porque ele tem a mente de um ladrão. Tá? Então, assim, uma pessoa honesta, com lealdade nas próprias decisões, reconhece uma pessoa com autoridade e honestidade. Então, para aqueles que têm conhecimento, não há dificuldade em reconhecer essa fala de Krishna como sendo autoridade, como sendo honesta, verdadeira. Aqueles que não têm confiança, aliás, aqueles que não têm conhecimento maduro suficiente, vão ficar relativamente em dúvida. Aqueles que não têm nenhum conhecimento não vão considerar essas afirmações, nem talvez chegarão a ouvi-las em algum momento. Então, a nossa posição, a posição daqueles que reconhecem as palavras de Krishna com autoridade, é inspirar outros para que também pensem ou ouçam as palavras de Krishna com essa dimensão de valor, com autoridade. Tá? Nós reconhecemos a autoridade de Krishna não por um capricho vaidoso intelectual nosso, mas por observação, por reconhecimento dos dados, por verificação. Nós acreditamos não apenas motivados pela fé ou pela nossa intuição, mas pela logística de estrutura que toda a manifestação de Krishna e as considerações acerca da criação nos possibilita utilizar para fazer essa afirmação e sustentar a nossa visão de mundo. Então não é simplesmente vaidoso ou meramente caprichoso a nossa decisão de afirmar que Krishna tem autoridade na sua fala. Não é caprichoso, não é vaidoso, e não é simplesmente uma decisão meramente aleatória do ponto de vista intelectual. Isso é consequência de um longo período de observação e experiência pessoal com as informações. E qualquer um que fizer esse trajeto vai chegar mais ou menos nesta mesma conclusão. As palavras de Krishna são a autoridade. Logo, ele próprio está dizendo aqui que aquele que se lembrar de mim no momento em que estiver abandonando o corpo, alcançará a minha morada. Quanto a isso, não há dúvidas. Então,
partindo dessa visão de mundo, dessa conclusão de que as palavras de Krishna são autoridade, considerando-se outro fator, de que você já está saturada ou saturado, você, alma, já se saturou suficientemente da frustração, da decepção, da dissolução da experiência perene da existência chamada material. Para você que já está cansada, alma, de se desiludir com a temporariedade e as interrupções impostas sobre você na experiência fragmentada da existência material, da decepção com a relação com o humano, que falha constantemente e causa sofrimentos a você, para você que já entendeu que o ambiente local não é estável, não é seguro, não é saudável para uma pessoa saudável, e que compreende que essas palavras de Krishna são autoridade, então esse casamento entre dois seres, um que está insatisfeito com uma vida inferior e outro que está propondo uma vida superior, é uma relação perfeita, porque ambos têm alguma coisa para oferecer. Então, uma vez que nós decidimos sair dessa condição inferior de existência, que é a condição material, então nós temos aqui uma autoridade informando que conecte-se comigo. Eu tenho condições de trazer você para a minha realidade. Eu tenho autoridade, condições de fazê-lo. Conecte-se comigo. E uma pessoa que tem autoridade pode falar com autoridade. Por exemplo, para finalizar aqui a minha fala, se eu disser para você que com apenas os seus dados pessoais, nome, local, data de nascimento, eu consigo fazer uma avaliação do roteiro que você está vivendo com o seu personagem, é porque eu tenho condições de fazê-lo. Tenho tecnologia de informação. Eu tenho condições de fazer isso. Eu não estou enganando você. Eu não estou te iludindo. E você pode comprovar isso verificando se a minha fala procede ou não. Então você vai fazer o mapa comigo e vai checar se eu menti para você ou se realmente eu tenho autoridade para dizer que eu tenho condições de descrever o roteiro que você faz com o personagem que você está vivendo. Então, aquele que sabe o que fala, aquele que sabe o que faz, tem autoridade para falar. Sem receio, sem insegurança, sem medo. Então, Krishna está dizendo que se você se conectar com ele, ele providenciará para que você seja transferido para a morada eterna dele. Então, ele tem autoridade para falar. Nós reconhecemos a autoridade de Krishna. Não porque nós somos vaidosos ou tendenciosos intelectualmente. É porque nós temos base filosófica de observação empírica que nos proporciona essa condição de segurança de avalizar as palavras de Krishna com autoridade. Porque aqueles que têm autoridade reconhecem aqueles que têm autoridade. Tá? Então, essa informação ela é valiosa. Ela não é só uma conversa, ela não é só uma reza eventual. Ela é uma informação raríssima. É o que você está procurando desde tempos imemoriais, vidas após vidas. Você está procurando a pessoa suprema. Você está buscando a pessoa suprema. Aqui está a pessoa suprema dizendo, conecte-se comigo, você virá a mim. Então, chega uma hora que o jogador ele tem que fazer um investimento, uma aposta inicial, para checar a validade dos fatos. Essa é a proposta apresentada aqui. A pessoa suprema está te informando. Dedique-se a mim, você virá a mim. Agora você tem que dar um passo para verificar se essa informação procede ou não. De acordo com a sua honestidade intelectual, de acordo com a sua predisposição em aprender, você verificará os fatos de acordo com como eles são. É dito que um povo tem o governo que merece. A alma tem aquilo que deseja, ou que merece. Então, mereça entender as palavras do Senhor Supremo. Torne-se imprescindível. Torne-se necessário. Torna-se agradável ao Senhor.
deseje compreendê-lo. Essa é uma oportunidade. Não é meramente uma terapia de religião, é uma oportunidade. E aqueles que têm ouvidos, ouçam. Muito bem. Eu vou, então, finalizar aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Hare Om, Shanti, Namaste, Om Tat Sat, Hare Krishna.